negociações do próprio Palmeiras, do Flamengo, acabaram frustradas. Sempre com alguma mudança em cima da hora da negociação. O Palmeiras já tinha tudo encaminhado, o Palmeiras já tinha tudo, inclusive anúncio pronto, aquela coisa, né? Aquela situação que é natural quando acelera um processo de negociação. Em cima da hora, quando era para bater a papelada, para trocar as assinaturas, os jurídicos trocarem os documentos, o staff do Claudinho, os empresários do Claudinho, comunicaram ao Palmeiras que ele tinha fechado com o time do Catar. No domingo à noite, uma fonte minha de mercado, inclusive, que está em Doha, me disse, o Palmeiras vai ganhar um concorrente, que é um clube do Catar. E aí eu falei, vou ficar com o alerta ligado. E aí já na segunda-feira já veio essa notícia. Então já tinha ali entre pessoas do mercado em Doha, no domingo para segunda-feira, esse diz que diz, essa informação, esse bastidor circulando de que o Claudinho poderia aterrissar em Doha para fechar com o clube do Catar. Então, o Palmeiras acabou frustrado e a Leila ficou muito brava e com razão. Mas eu acho, assim, eu posso estar errado, Ana, me corrige, porque eu posso pensar, o meu rumo da história é diferente. A gente chegou a falar aqui algumas semanas atrás sobre Claudinho e eu disse que quem eu tinha contato no Palmeiras, e nem estava falando a verdade, dizia que não tinha Claudinho. A notícia de Claudinho no Palmeiras, se eu estiver errado, me corrige, sim, ela foi muito discreta. Então vamos por partes, assim. A Leila não tem culpa, porque quem tem culpa é o Claudinho. O Claudinho fez com a Leila o que a Leila acusa o Dudu de ter feito com o Palmeiras. Né? Fechou tudo e depois roeu a corda. Foi isso que o Claudinho fez. E daqui a pouco a gente vai mostrar a frase do empresário Fernando Garcia, que é o empresário do Claudinho, que dá razão à Leila. Eu conversei com ele hoje de manhã, já vou mostrar a frase. Então, a Leila não tem culpa disso nesse momento. Mas, por outro lado, ela expôs a própria diretoria. Porque ninguém estava falando de Claudinho. O plano do Palmeiras ontem era apresentar, dizer, Palmeiras contrata Claudinho e desiste de Andrés Pereira. Este era o plano do Palmeiras ontem à noite, ontem à tarde. Quando o Claudinho fracassa e a Leila chama para si, porque ela está dizendo, isso aqui eu acho importante dizer, porque o dirigente que é sempre criticado pela torcida é o Anderson Barros. A partir do momento em que a Leila Pereira diz, eu chamei a transferência para mim, a negociação para mim, eu eximo o Anderson Barros. Estou fazendo isso exatamente porque o Anderson Barros é muito criticado pela arquibancada, sim, como o Anderson Barros é lento, o Anderson Barros não contrata, o Anderson Barros não faz nada, o Anderson Barros não tem função, o Anderson Barros isso e aquilo. Mas não, pera um pouquinho. A presidente do Palmeiras, que não tem culpa do fracasso da negociação, porque o fracasso é culpa do Claudinho, mas ela admitiu para si a negociação. Então o Anderson não tem nada a ver com isso. Quem tem é a Leila. Agora, estava tão discreta a negociação do Claudinho que quando você admite que você diz, olha, estava tudo certo, mas ele fracassou. Publicamente fica que o Palmeiras, por mais que seja justo, acho correto, transparência nunca é demais. E a Leila foi absolutamente transparente. Mas ela admitiu publicamente um fracasso que se ela não tivesse sido tão transparente, e palmas para a transparência, ninguém saberia hoje. Você acha que ela tentou expor o jogador e acabou expondo a si própria e a diretoria? Eu acho que ela ficou profundamente incomodada e corretamente incomodada pela ruptura do Claudinho, que ela expôs a ela própria e a própria diretoria. Porque o que está acontecendo é o seguinte, o Palmeiras começou o ano dizendo, o Palmeiras está agressivo no mercado, o Palmeiras está indo para cima no mercado, o Palmeiras mudou a postura. 20 dias depois o Palmeiras não consegue contratar, o Abel está pedindo um centroavante, o Palmeiras não conseguiu contratar um zagueiro, o Palmeiras não tem um meio-campista. O Palmeiras começa a temporada jogando com o Abel dando uma entrevista no sábado dizendo que ele quer um centroavante, que o Lopes não está bem, que o Lopes precisa se esforçar mais. Que o melhor atacante é o moleque da base. Que o melhor atacante é o Tales, que ele quer reforços. E o Palmeiras, que era o agressivo do mercado, agora é, de novo, o que fracassa no mercado.
O Palmeiras hoje ia anunciar a contratação do Claudinho e a desistência do Andreas. E o Palmeiras não vai anunciar a desistência do Andreas, que já disse para o clube que não quer vir, e depois já volta atrás, e tem altos e baixos, não vai dizer isso publicamente, teoricamente, hoje, porque o Claudinho não pode ser anunciado. Mas eu quero saber se desistiu mesmo? Deixa eu só tocar para a Alicia antes. Alicia, são lados diferentes nesse cenário, né? Como que você viu primeiro a postura da Leila, se você acha que ela não deveria ter trazido isso a público, justamente por isso que o PVC está falando, porque ela expõe uma falha da diretoria nessa janela de transferências que tem tido dificuldades para contratar, embora tenha trazido o Facundo e o Paulinho por enquanto, e o lado do jogador, né, que estava acertado e tem uma reviravolta e muda de ideia e desfaz um trato que já estava certo com o Palmeiras. Olha, Luísa, para seguir uma tradição nossa aqui no programa, eu vou discordar do PVC e não acho que a Leila se expôs. Eu acho que ela se protegeu, porque diante da torcida seria muito pior a notícia. O Palmeiras nem tentou o Claudinho, o Palmeiras fez uma proposta meia boca para o Claudinho, do que o Palmeiras fez uma grande proposta, que Claudinho aceitou e foi atravessada por um clube catari que tem mais dinheiro que qualquer um. Né? Então, partindo do pressuposto que a história aconteceu como a Leila conta, eu acho que ela blinda o Palmeiras de uma certa forma. Né? Porque alguém apareceu, fez uma proposta melhor, o Palmeiras ia fazer o quê? Ia fazer uma proposta do nível do futebol catari, pagar mais do que pode, pagar mais do que deve para trazer o jogador a qualquer custo? Não é dessa diretoria. Então, a meu ver, ela fazendo isso, ela diz assim, a gente fez o certo e o jogador mudou de ideia no último minuto. E aí, o que eu acho que ela faz também de maneira inteligente ao final da declaração dela, ela não diz isso é um absurdo, isso não se faz. Ela diz que o futebol é assim. Até porque ela sabe que o treinador dela, o Abel, praticamente fez a mesma coisa. Né? Assumiu um compromisso com um time do Catar e acabou mudando de ideia e ficando no Brasil. Né? E ela estava do outro lado da bancada nessa negociação. Então, é um entendimento de que essas coisas acontecem e enquanto o nome não está assinado no papel, os jogadores, os empresários podem mudar de ideia. Então, fica ruim para o Palmeiras? É claro que fica. Está cheio de meme nas redes sociais, nos grupos de zap, do torcedor do Palmeiras de palhaço, que estava no começo do ano esperando o Vila Sante, o Andreas, o Claudinho, e por enquanto não veio, entre aspas, ninguém, embora também, né, a gente não possa esquecer da contratação, como você bem disse, Luísa, do Facundo e do próprio Paulinho, que também foi meio do nada, foi uma coisa também feita de maneira discreta e que foi uma excelente surpresa ali na virada do ano para a torcida do Palmeiras. Vale a gente lembrar também que a janela vai até 28 de fevereiro. Quanto antes os nomes chegarem, é claro que é melhor para ir, né, aproveitando esse período de, entre aspas, pré-temporada de campeonato estadual, para os jogadores irem se adaptando, principalmente se vier um jogador de fora, se readaptar ao Brasil, ou se adaptar ao Brasil, mas tem tempo ainda, a gente não está no último dia da janela. Né? Mas é claro que é uma grande frustração para a torcida que não sabia que a negociação estava tão próxima, mas agora fica sabendo que esteve a um passo de poder contar com o Claudinho e de novo não contou. E aí eu vou levantar uma bola aqui, Luísa, em relação às decisões de carreira do Claudinho, eu que também queria ouvir vocês, né? Que já esteve muito próximo de fechar com o Flamengo, né? Que acabou indo para o Zenit, agora indo para o Catar. Então, se um jogador de quem a gente tanto fala, em que praticamente toda janela parece uma boa opção, mas que no dia a dia acaba desaparecendo por ter escolhido, nesse momento, atuar em campeonatos mais periféricos. Isso, claro, do ponto de vista financeiro está sendo ótimo para ele, não tenho dúvida, mas do ponto de vista esportivo, de carreira, de seleção brasileira, se essas têm sido boas decisões, tenho minhas dúvidas. Eu acho que o jogador tem a decisão, ele pode tomar a decisão que ele quiser. A questão é a relação com o empresário, né? Por isso que a gente pergunta para o Fernando Garcia. Ninguém aqui é advogado da Leila e nem promotor da Leila. Por isso que a gente pergunta para o Fernando Garcia. E aí, se a gente puder ter a arte da frase do Fernando Garcia, que ele disse para mim hoje, em conversa por WhatsApp, ele diz o seguinte... Temos aí? Podemos pôr na tela.
vai aparecer daqui a pouco. A gente faz jornalismo. A gente ouve os dois lados e analisa os dois lados da história. Leila é a melhor presidente de clube do Brasil. Ela é muito séria. Ela falou corretamente. Fernando Garcia está dizendo sobre a postura da Leila no que ela comentou ontem na entrevista para o GE. Então, assim, o Fernando Garcia está avalizando que quem errou foi o Claudinho, que é o jogador dele. Eu fiquei na dúvida, sim, porque ele atua junto com o Claudinho. Ele é o empresário do Claudinho. Ele está admitindo ali que ele errou com o Palmeiras e com a Leila por essa frase, tentando interpretar essa frase que ele trouxe Assim, para você. Se você pensar que você tem dois lados e não três, né? Um lado é o jogador, que tem seu representante, e um lado é o Palmeiras, que tem sua presidente, o que ele está dizendo é que o lado do jogador errou. Então, ele está junto dessa história. O que ele está dizendo, na verdade, é que a Leila está certa. Ele diz, a Leila é a melhor presidente de clube do Brasil, ela é muito séria. Ela falou corretamente. Ponto. Eu não acho que a Leila se expôs, eu acho que ela expôs o Anderson. Porque a torcida critica o Anderson. Porque o Anderson é o diretor que contrata. E, na verdade, o que ficou exposto foi uma contratação que não se sabia que haveria, perfeito, mas o que se expôs foi um fracasso de uma contratação. Que se fosse o primeiro, não teria problema nenhum. Mas quando você tem uma sequência de histórias que a torcida, que a arquibancada cobra, como a Alicia disse, tem um monte de meme, eu nem vi os memes, a Alicia que viu. Eu vi um monte. Eu nem vi. Vários, que o Catar Então, está dando chapéu no Palmeiras, que o Palmeiras está perdendo para o time do Catar. O cabelo do Claudinho com o rosto do Rony, o cabelo do Andréas com o rosto do Atuesta. E hoje estreiam hoje estreiam Claudinho e Andréas pelo Palmeiras. Então, esse meme tá bombando. Agora, a informação que eu tenho é, hoje o Palmeiras preparava o anúncio da contratação do Claudinho e da desistência do Andréas. Talvez na coletiva, o Abel hoje, depois do jogo do Santos, diga que desistiu. Mas não é que desistiu, é que o Andréas, como o Claudinho, está em altos e baixos. O Andréas já disse para o Palmeiras, cara, acho que eu não quero ir mais. Então, aí você fala assim, eu vou continuar negociando isso daqui, se não vai dar certo. A gente está falando sobre as redes sociais, teve mais gente que se manifestou aí nas redes, no Twitter ou no X. Foi Marcos Braz, ex-vice de futebol do Flamengo, que fala sobre essa negociação. Ele meteu o bedelho ali na negociação, embora ele nem seja próximo de Leila Pereira, mas se mostrou, pelo menos aparentemente, ao lado do Palmeiras. Surfou a onda. A gente tem o print aí das redes sociais, porque ele comentou numa matéria sobre esse assunto, né, e disse, sempre isso, eles devem achar bonito, acertam e depois correm. Me pareceu aí, André Hernan, uma crítica ao staff, aos empresários do Claudinho. Como que você vê o lado do jogador nessa história? É um modus operandi? É uma forma de agir, de tentar usar o clube de alguma forma? Como que dá para interpretar isso? O Claudinho é um jogador interessante do ponto de vista de mercado, porque é um jogador que sempre foi desejado nas janelas. No caso do Palmeiras, o que eu sei é que o Abel sempre gostou do Claudinho desde a época do Red Bull Bragantino. Sim. Uma vez eu estava conversando com o Abel antes de um jogo, em Bragança, e ele comentava ali, esse meio-campista do Red Bull é muito top. Isso, palavras do Abel, é top, exatamente. E ele gostava muito do Claudinho, depois o Claudinho foi embora e tal, e aí nas janelas a gente sempre via o nome do Palmeiras e do Flamengo. Ali, claro. No ano passado o Flamengo tentou ele. E estava quase certo. E aí, na última hora, me parece que a diferença agora é muito uma questão do Braz, e entendo que o Braz surfou a onda para dar ali a pancadinha dele, mas na vez do Flamengo foi o Zenit que fechou a porta. O Zenit queria o jogador. E dessa vez o Zenit queria vender o jogador, tanto que vendeu para o Catar. No caso do Palmeiras, internamente, existe o mundo da rede social, existe o mundo da crítica e existe o mundo do Palmeiras. O mundo do Palmeiras é o trabalho, focar no trabalho, o que o Anderson Barros faz, existe uma confiança no trabalho do Barros, a Leila confia nele, o Abel confia nele. E existe um relacionamento, um fechamento muito grande entre Abel Ferreira e Anderson Barros. E a Leila. Eles são só tá no Palmeiras porque a Leila quer que ele fique. Eles são muito fechados. Então, assim, o trabalho vai seguir. E, internamente, o Palmeiras vê assim, fugiu do controle do Palmeiras. Não tinha o que o Palmeiras fazia. Não tem como você controlar a atitude do jogador.
O jogador quis ir para o Catar. Então não tem como prender o jogador e falar assim, você vai vir para o Palmeiras. Então, vai vir agora, você está obrigado a vir. então, assim, não há uma exposição da diretoria, não há uma exposição de Leila Pereira. Eu estou falando isso, PVC, eu entendo a opinião de vocês, mas eu estou trazendo aqui um bastidor de dentro do clube. Eu entendi. Eu só estou dizendo o seguinte, vamos fazer uma conta que é a seguinte. Você é e aí o de primeira tem sido, um campeão de informação exclusiva, tá? Sim. Você é um campeão de informação exclusiva. Você estava preparado para ontem, às 6 da tarde, dar a informação que o Palmeiras tinha contratado o Claudinho? Não, a gente não tinha essa informação. Então, por que a gente precisa dizer, olha, eu ia contratar, mas fracassei? Eu não estou discutindo a transparência. Transparência, eu aplaudo sempre. Eu estou dizendo o seguinte, quando você é transparente com uma informação que não vazou, eu aplaudo do mesmo jeito. Transparência, sempre. Sempre transparência. Mas isto cria um desgaste. Porque você vai dizer, pô, você fracassou no Andreas, você fracassou no Claudinho, você fracassou no Valentim Gomes, que no Valentim Gomes não fracassou. Cria um desgaste, Lu, na torcida, da porta para fora, da rede social. Mas isso não afeta internamente. A Leila Pereira não governa o Palmeiras com o celular na mão. Eu sei que não, e parabéns para ela, diferente do Júlio Casares, por exemplo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do Dybala. Quando eu dei a informação aqui no All Sport do Dybala, em off, o São Paulo me confirmou. E depois, quando eu soltei a matéria e teve a repercussão, o São Paulo soltou uma nota na boca do Rui Costa, praticamente desmentindo. Mas tem um ambiente... o governo da rede social, que para o Palmeiras não pega nada, PVC. Eu concordo com você, mas o governo da arquibancada, que não é governo, tem um clima, desde a emboscada da Mancha, com a Máfia Azul, na Fernão Dias, e da derrota para o Corinthians, que desde aquele momento... que coincidiu com a eleição da Leila Pereira, da reeleição da Leila Pereira, desde aquele período, se você entrar no Allianz Parque, a torcida não canta o nome de nenhum jogador, a torcida espera começar o jogo para começar a gritar Palmeiras, que é uma diferença em relação ao que acontecia até outubro. E isto mudou, o ambiente do Allianz Parque mudou. Então, quando você aumenta o desgaste... Não, eu acho que a Leila está certíssima, ela não tem que governar pelo celular, claro que não. Claro que não. Sim. Agora, existe um desgaste que quem frequenta o Allianz Parque sabe que existe. Assim como a torcida do Corinthians não entra no Itaquera e grita Corinthians, 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 e na segunda-feira entra lá para desgritar, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe.